Será que todos podem ser líderes? Será que todos os líderes atingem resultados esperados pelas empresas? Será que todas as pessoas que chegam ao topo são líderes? Será que os líderes são, em geral, grandes coaches? Se você tem dúvidas com relação a qualquer uma dessas questões, esse vídeo foi feito especialmente para você. Aguarde só um instante logo após a nossa vinheta tradicional. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, o seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto aqui do nosso primeiro vídeo, feito especialmente para o Xtelligence, é liderança. Como começar bem o seu primeiro cargo de liderança. É sobre isso que nós vamos falar, um assunto altamente instigante, e vamos discorrer e ver o que é que nós podemos ajudá-lo a melhorar a sua performance, a melhorar o seu dia a dia através do seu primeiro cargo de liderança. Mas o que é liderança? Como dizia o Stephen Covey, liderança é um conceito misterioso e ilusório. Portanto, é um assunto inesgotável. Nós vamos passar a vida toda, seja você um simples empreendedor, um diretor, um supervisor ou assim algo parecido, trabalhando, estudando, analisando e melhorando a sua performance até o fim, como eu digo sempre. Portanto, liderança sempre tem algo a ser desenvolvida. Muito bem, eu falei das 4 questões inicialmente, antes da nossa vinheta. Será que todos podem ser líderes? Será que todos os líderes conseguem bons resultados? Será que todos que chegam ao topo são líderes? Ou será que todos os líderes são grandes coaches? Pasmem! Nem todos são líderes, nem todos que chegam ao topo são líderes, nem todos os líderes conseguem bons resultados e nem todos os líderes são grandes coaches. Foi isso a conclusão final do livro do Gareth Morgan e do Robert Golfe, publicado na Harvard Business Review a respeito da liderança. Ou seja, depois de entrevistar mais de 3.000 gerentes de costa a costa nos Estados Unidos, primeiro, nem todos podem ser líderes porque não reúnem as mínimas condições necessárias. Aliás, alguns nem querem ser líderes. Nem todos conseguem bons resultados porque muitas variáveis não são sujeitas ao controle da liderança. Existem coisas sobre as quais eles não têm controle. Se assim fosse, as empresas não quebravam, mesmo com bons líderes, e o serviço público seria uma maravilha. Nem todos os que chegam ao topo são líderes também, porque chegam através de conchavos, de indicações, de apadrinhamento, de herança muitas vezes. Então não é essa a lógica, a tônica da liderança. E por fim, alguns têm muita dificuldade de lidar com pessoas. Não têm aquelas habilidades mínimas necessárias para lidar com gente. Aliás, algo que nós não aprendemos desde a nossa mais tenra infância, como eu digo sempre. Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente o seguinte: ninguém nasce líder. Você já assistiu ao nascimento, o parto de um bebê? Já teve essa felicidade de presenciar o nascimento de uma criança? Lembra de quando o médico tirou a criança lá do útero da mãe, da barriga da mãe? Por acaso ele chegou para os pais e disse assim: olha pai, olha mãe, que bacana, temos aqui mais um líder, mais um empreendedor, mais um físico, um engenheiro? Não, não foi assim que aconteceu. Portanto, não existe essa questão de nascer líder. O que você vai acompanhando ou acumulando ao longo da vida são algumas competências básicas que te favorecem ou não para um futuro cargo de liderança. Obviamente, algumas pessoas vão despontando na infância, na adolescência, em meio aos colegas, aos trabalhos em equipe, às discussões de jovens. Algumas lideranças são feitas com base nessas competências que aí sim, eu diria, algumas competências são natas. A habilidade de falar, de se posicionar, de ser um pouco mais persuasivo e assim por diante. Mas a grande verdade é que não existe fórmula pronta. Portanto, esqueça isso. Ninguém nasce líder. Em segundo lugar, lembre-se, liderança depende de um longo e misterioso ou minucioso caminho, como eu digo, de superação, que vai além das nossas limitações e das expectativas alheias. Em geral, a liderança ela é uma conquista, leva tempo, ou como diria Tom Peters, um famoso guru da liderança, do qual eu sou fã absoluto.
Chegar ao topo é fácil. Difícil é conquistar o respeito do grupo. Olha que frase bacana, que frase impactante para você usar como um mantra e não se perder dos seus valores, dos seus princípios e principalmente dos seus objetivos. Chegar ao topo é fácil. Difícil é conquistar o respeito do grupo ou da equipe. Grande Tom Peters. Muito bem, em terceiro lugar, lembre-se, o que existe para todo profissional em busca da liderança são algumas competências essenciais que eu diria que podem ser até trabalhadas. Essas competências, elas são imprescindíveis, essenciais, inevitáveis. E caso você não tenha, é necessário você trabalhar exaustivamente para ir aos poucos galgando o respeito na posição de líder. É uma série de características, como eu digo, habilidades, virtudes, o famoso chá. E eu acrescentaria duas letrinhas ainda, o V e o E. V aliado aos valores e o E aliado ao controle das suas emoções, que vão lhe surgir em todo momento, ao longo da vida, ou pelo menos enquanto você ocupar um cargo de liderança. Ou seja, a liderança exige responsabilidade, estudo, dedicação, aperfeiçoamento durante todo o processo de solidificação na tua posição de líder. É simples assim. Bom, mas para que você não fique perdido, para que você saiba por onde começar, vamos analisar aqui algumas dicas que eu preparei especialmente para esse vídeo, para que você possa construir, trilhar da melhor forma possível o seu primeiro cargo de liderança. O assunto é esse: como começar bem o seu primeiro cargo de liderança. Isso é fruto da minha experiência, da leitura assídua de bons livros, como eu digo sempre, da observação de centenas de líderes com os quais eu tive a felicidade, ou por vezes até mesmo infelicidade de conhecer. Mas tudo na vida é aprendizado. E por conta desse aprendizado, eu vou dividir com vocês, compartilhar essas dicas aqui. Vamos supor que você foi promovido recentemente ou que você vai assumir um cargo na próxima semana ou no próximo mês, e para isso você precisa se preparar para o primeiro dia, para a primeira semana no seu cargo de líder. Você vai assumir a partir de agora uma responsabilidade para a qual muitas vezes você não estava preparado. Então, depois de alguns anos esperando por aquela tão sonhada oportunidade, você se lembra finalmente que chefe é aquilo que você quer ser, mas que na maioria das vezes você não gosta muito de ter. Só que agora você será o chefe, você será o responsável, você será o líder. Qual seria o passo a passo? Qual é a primeira coisa, a primeira atitude que você tomaria no cargo de líder? Talvez ali estejam profissionais que começaram lá contigo quando você era um simples auxiliar, assistente, quando vocês eram pessoas que começaram juntos na empresa. Agora você é o líder. E o seu melhor colega de trabalho, aquele para o qual você confiava muita coisa e até muitas vezes falava mal do chefe para ele, será seu subordinado. Será que ele vai fazer o mesmo contigo? Como é que fica essa relação? Como é que você vai conseguir separar o lado pessoal do lado profissional para não se perder em relação às metas e aos objetivos da empresa? Então aqui vão dicas essenciais que eu preparei, 8 dicas para você realmente se dar bem no primeiro cargo de liderança. Como começar bem o seu primeiro cargo de liderança? Dica número 1. Inicialmente, reúna as equipes de trabalho. Esclareça as expectativas. O que é esclarecer as expectativas? O que eu espero de vocês? O que vocês podem esperar de mim? Como é que vai ser a nossa relação a partir de agora? O que nós temos que priorizar? Qual é o nosso foco principal? O que interessa para a nossa equipe, para a nossa área, para a nossa empresa? Lembre-se, apesar de todos serem talvez seus colegas, liderança é resultado. Então deixe claro aquilo que você pretende fazer ao longo da sua gestão. Esclareça as expectativas. Existem expectativas dos dois lados, ou até melhor, dos três, de você mesmo, de quem te contratou ou te promoveu para o cargo e das pessoas que trabalharão na sua equipe. Esclareça as expectativas. Quanto mais claras, melhor para todos. Dica número 2. Simples. Reconheça o terreno.
O que é reconhecer o terreno? É você saber de fato onde você está pisando. Qual é o ambiente, como que está a situação na empresa, como é o ambiente da empresa, qual é a estrutura que você tem para trabalhar, física ou até mesmo estrutura organizacional, quais são os sistemas que estão implantados, se eles são favoráveis ou não, se são arcaicos, antigos, precisam ser mudados, como é que estão estabelecidos os processos dentro da organização e, principalmente, quais são as pessoas com as quais você pode contar. Quem pode ser o teu braço direito, quem pode ser o teu braço esquerdo, quem são as pessoas de fato que rendem melhor sozinhas ou rendem melhor em equipe. Você vai precisar de um tempo até que você consiga tomar inicialmente as medidas que você precisa tomar. Reconheça o terreno e você vai ver que fica mais fácil você traçar uma linha de atuação. Dica número 3. Lembre-se, imponha o seu próprio ritmo. O que é impor o seu próprio ritmo? Negocie prazos. Deixe claro a metodologia de trabalho, como você vai cobrar, como você vai acompanhar, o que é que de fato você estabelece como prioridade. Quando você disser o que é prioridade e tiver todo um portfólio já de serviços bem definido, como é que você vai acompanhar este pessoal? Ou seja, como é que você vai monitorar os resultados? Comece a dar as diretrizes, comece a dar as bases, comece a dar assim a forma de trabalho. Afinal, você não é o maestro? E o que o maestro faz? O maestro simplesmente dita o ritmo. É simples assim. Agora, você vai levar um tempo para isso, até que você tenha claro em mente tudo aquilo que você precisa mudar, ou aquilo que você precisa manter, aquilo que você precisa de fato inovar, ou até mesmo aquilo que você precisa eliminar para continuar bem no cargo de liderança. Dica número 4. Conceda uma certa liberdade vigiada. O que é uma liberdade vigiada? Bom, você negociou prazos, você já delegou a responsabilidade, pronto. Dê um tempo para a pessoa desenvolver, para ela aprender. Dê um tempo para que ela possa de fato colocar aquilo em prática, até para que ela possa rever alguns conceitos, alguns procedimentos. Ela já sabe como você ditou o ritmo, ela já sabe o que você espera dela. Portanto, dê um tempo a ela. Em síntese, não sufoque as pessoas. Se você disse para ela que é dia 10 e hoje é dia 1, então não fique cobrando dia 2, dia 3, dia 5, todo dia perguntando como é que está, como é que não está. O que você pode fazer? Lá pelo dia 8, pelo dia 9, você simplesmente pergunta: fulano, como é que está aquele projeto? Podemos sentar amanhã e conversar? Como é que está isso? Posso te ajudar? Tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? Lembre-se da nossa reunião, nós combinamos então o prazo dia 10. Então, conceder uma liberdade vigiada é isso. Você dá a missão, estabelece o prazo, delega a responsabilidade e acompanha a distância, até para que a pessoa tenha fôlego para respirar. Lembre-se das perguntas poderosas. Você não precisa impor, mas você pode fazer perguntas poderosas. O que são perguntas poderosas? Eu já tenho um outro vídeo a respeito, que eu falo muito sobre isso no meu canal. O que você vai fazer? Quando você pretende terminar? Quem que pode te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Quando a gente pode sentar e conversar a respeito? Em coaching, a gente não pergunta por quê. Porque é uma pergunta antipoderosa. Então a gente pergunta onde, como, quando, quem, como. Fica mais fácil porque a pessoa tem que obrigatoriamente te dar uma resposta. Dica número 5. Reúna a equipe com frequência. Ah, mas aqui na minha empresa tem reunião que não acaba mais. Eu não estou dizendo para você fazer reunião todo dia. Estou dizendo para você fazer uma reunião por semana, ou uma no início da semana e outra no final de semana, antes de ir embora, para você poder definir a pauta, acompanhar as atividades, fazer alguns ajustes se necessários, fazer um alinhamento das metas, dos objetivos. Então reúna semanalmente, a cada início de segunda-feira, as equipes e deixe claro quais são as metas, objetivos, as prioridades, o que é que nós temos como prioridade para a semana. O que é que nós temos como objetivo primordial para a semana. Não é necessário fazer reunião todo dia, mas é necessário pelo menos semanalmente você acompanhar a equipe. Dica número 6. Crie um bom networking com seus pares. A competição, ela já é natural.
Eu não preciso ficar competindo o tempo todo com os meus pares. Quem são os meus pares? Coordenador para coordenador, gerente para gerente, diretor para diretor. Essa competição já existe, ela é própria do ser humano. Então você vai fazer o quê? Em vez de ficar competindo acirradamente para derrubar os colegas, não. Você vai se aproximar dele, vai estabelecer um bom networking. Lembre-se, cada vez mais, as empresas, as áreas, os departamentos são interdependentes. Você depende da logística, a logística depende do financeiro, o financeiro depende do RH. Há uma relação de interdependência entre as áreas, entre as equipes, entre os departamentos. Portanto, você não é uma ilha. Se você não é uma ilha, faça um bom networking, se aproxime dos colegas, colabore, use o espírito de colaboração e de cooperação, que as coisas vão tender a ficar mais amenas, mais colaborativas. Dica número 7. Lembre-se, comemorar os resultados, como eu brinco sempre, é liderança mestre Yoda, nível Jedi. O que significa isso? É para pessoas fortes de espírito que reconhecem os resultados alheios. Mas nunca se esqueça, elogie em público e critique em particular se necessário. As pessoas não são robôs. Por trás de todo profissional em qualquer organização existe algo chamado ali ser humano. E os seres humanos são sensíveis. Eles precisam de respeito, de consideração, embora precisem ser acompanhados, cobrados, treinados e assim por diante. Mas você não está lidando com números, com robôs, você está lidando com pessoas, com todos os seus problemas. Portanto, comemorar os resultados é uma excelente forma de você enaltecer aqueles que de fato merecem e deixar claro para aqueles que, entre aspas, não merecem que as coisas precisam mudar. E quando as coisas estiverem bem, todos sairão ganhando. Por fim, vou deixar aqui uma dica extra, o que eu chamo de um bônus, para você que está aspirando ao cargo de liderança ou já está começando o seu cargo de liderança. Eu não consigo conceber nenhum líder, nenhum bom líder que chegue a uma posição de líder na prática sem a leitura de bons livros. Portanto, a dica bônus é essa. Leia bons livros. Líderes de verdade leem muito. Os livros vão resolver todos os seus problemas? Claro que não. Mas posso te garantir que vão dar excelentes insights para você. Eu sou um leitor compulsivo por livros. Como eu faço muito treinamento de liderança e dou muitas aulas de liderança, eu posso dizer para você com toda sinceridade e com toda a base de conhecimento. Existem excelentes livros de liderança que valem um MBA. E para não dizer que eu estou aqui simplesmente te enganando ou mentindo para você, eu vou deixar aqui na sequência uma relação de livros que você deve inicialmente ter na sua biblioteca para que você possa se tornar um bom líder. Vou começar pelo meu, que é uma fantástica história de liderança, A Atitude Muda Tudo. Como é que eu fiz aí com aquele jovem William para que ele crescesse na posição de líder. Um outro livro que eu adoro, maravilhoso, é Liderança Ética, do Emiliano Gomes. Um livro maravilhoso também que você vai ler. Vou deixar aqui a dica do Liderando Mudança, do John Kotter, Liderança de Alto Nível, do Ken Blanchard, Criatividade S.A., do Ed Catmull, um livro que eu amo de paixão, o cara que trabalhou com Steve Jobs, e só o livro já vale um MBA de liderança. Um livrinho simples, prático, da Harvard Business Review, que é o Liderança de Equipes, da Anne Donelon. Tem também o Código de Cultura e a Gestão da Manhã, do José Salib e do Sandro Magaldi, que são super atuais, livros bastante práticos, com muitos insights, para você começar a brincar, como eu digo sempre, com a leitura, a fim de se tornar um líder por excelência. Lembre-se, para a gente finalizar, os líderes conseguem o comportamento que demonstram e toleram. Essa é uma frase que eu carrego do livro Execução, do Rancharan, que é uma frase forte, mas é algo para você pensar a respeito. E vou fechar com aquela frase inicial, que eu já disse lá no comecinho, mas que eu faço questão de lembrar, porque também eu sou um papagaio de pirata quando eu falo dessa frase, porque eu repito ela com muita frequência para os líderes que se acham, quando chegam ao poder, que já sabem tudo. Chegar ao topo é fácil. Difícil
é conquistar o respeito do grupo. Tom Peters, é simples assim. E para você realmente captar tudo isso e rever esse vídeo quantas vezes for necessário, deixo aqui ao final uma relação com aquelas 8 dicas ou 7 dicas, mais aquela dica bônus para você olhar, assistir, comentar, curtir, compartilhar com seus colegas líderes, a fim de se tornar um líder pelo exemplo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.